Olá, boa tarde. Quero trazer uma palavra da parte de Deus ao teu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. O apóstolo Paulo está discursando aos anciãos de Éfeso e ele traz uma palavra poderosa para mim e para você. Olha que tremendo isso, acompanhe comigo por gentileza. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aleluia! Olha isso, meu amado. Paulo fala que ele não se importava com o que acontecia, ele não se importava aonde ele chegava, como ele era recebido. Para ele a maior alegria era cumprir a carreira e cumprir o ministério que o Senhor Jesus Cristo deu para ele. Qual era o ministério, pastor? Ser testemunho do Evangelho da graça, o Evangelho que salva, que cura, que liberta e que transforma. Paulo está dizendo que ele não se preocupava nem com a própria vida. A palavra diz que aqueles que esperam em Deus somente nesta vida são os mais miseráveis dos homens. O que ele está dizendo é: o que me importa é levar a salvação às pessoas. Ele não fazia questão de ser aceito, ele fazia questão de pregar o Evangelho de Cristo com alegria. Paulo não se importava nem como seria o fim da vida dele. Para Paulo, a única importância era pregar o Evangelho do Senhor e fazer a vontade do Senhor. Aleluia! É isso que ele está dizendo aqui, meu querido, minha querida. O servo fiel só tem a vida por preciosa se ela for usada como instrumento precioso nas mãos do Altíssimo para pregar o Evangelho do Reino, a salvação àqueles que carecem ouvir a tempo e fora de tempo. Você era um perdido, não tinha o Senhor Jesus. O Senhor Jesus te salvou, te libertou, te curou, transformou a tua vida e a tua casa. O que você tem que fazer agora? Ter alegria de falar deste nome, pregar este nome a tempo e fora de tempo. O próprio apóstolo Paulo fala lá em Romanos que se vivermos, viveremos pelo Senhor, e se morrermos, morreremos pelo Senhor. Vivendo ou morrendo, nós somos do Senhor. Aleluia! Entregue a tua vida ao Evangelho do Reino. Pregue o Evangelho do Reino àqueles que necessitam ouvir a palavra de salvação. Doa a quem doer. Ah, pastor, mas eles vão se ofender. Não se importe com isso, deixe que se ofendam. Sabe por quê? Eles passam a vida toda ofendendo o Senhor Jesus. Não se incomode se ficarão ofendidos por uma palavra liberada. Não, libere a palavra que salva, cura e liberta. E todos nós temos esse chamado. O Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo. Não falou só com os apóstolos, todos nós. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Aleluia! É por isso que Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 1, versículo 1, ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo só se você fazer a vontade dele. Lá em João 14 ou 15, o Senhor Jesus diz assim: vocês sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Você tem feito o que o Senhor Jesus tem te mandado fazer? Ou você tem enterrado o talento que Deus te deu? Você tem escondido o talento por causa das frustrações, por causa das debilidades, por causa das angústias, ou por causa do que você tem visto nos templos? Você tem enterrado o talento. Não faça isso. Deus te chamou para pregar o Evangelho do Reino, com alegria para pregar este Evangelho. A mesma alegria da salvação que entrou na tua vida, você tem que querer que essa alegria também passe aos outros. Para isso, você precisa ministrar o Evangelho do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.